Olá, estamos começando mais um programa Pedido de Vista, um espaço para que os deputados e deputadas expliquem os seus projetos de lei, em especial neste momento em que o Estado atravessa a pior crise climática de sua história. Hoje estamos recebendo o deputado Matheus Gomes, do PSOL, que vai falar sobre o projeto de lei 143 de 2024, um projeto que limita a venda de produtos e serviços em situações de calamidade pública. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua participação na nossa programação. Muito obrigado. É uma honra sempre conversar aqui com vocês na TV Assembleia e expor ao público, né, o que a gente faz aqui dentro do parlamento. Com certeza. Então, deputado, a gente pode começar falando sobre a visão das empresas em relação a esse projeto. Como o senhor acredita que funcionaria na prática ou como seria recebido esse projeto, sobretudo pelas empresas, né, e entidades que vendem os produtos na medida em que ele limita a compra nessas circunstâncias especiais? Olha, os momentos de calamidade pública, de tragédias climáticas, eles não podem ser vistos como uma oportunidade de negócios, de ampliar a lucratividade. São momentos que exigem uma centralização máxima dos esforços entre Estado, sociedade civil, população como um todo, né, para que a gente consiga ter bons resultados diante desse tipo de catástrofe. E à medida que nós não temos um controle sobre venda de itens emergenciais, como é o caso de água potável, que foi uma realidade que a gente enfrentou nas últimas semanas, nós acabamos tendo uma desregulamentação prejudicial ao serviço de quem está ali salvando vidas, ou as pessoas que têm que ter condições dignas de saúde em hospitais, unidades básicas de atendimento, o serviço de alimentação fica prejudicado. Então, essa proposta a gente resolveu apresentar, vendo que, de fato, o Estado precisa ter um grau de controle em meio a esse tipo de situação, para que a calamidade possa ser superada o mais rápido possível. Então, eu espero que as empresas elas recebam, tendo em vista essa necessidade, né? Todo mundo foi afetado pela situação e precisa ter um grau de colaboração, né, para que a gente enfrente esse tipo de tragédia. Claro, afinal de contas, nessas tragédias há uma série de problemas, né, que emergem com essas circunstâncias de eventos severos, climáticos, mas também, indiretamente, nós temos esses outros problemas, né, que acontecem na sociedade como um todo. Inclusive, o senhor citou o exemplo da água, né, e nós tivemos alguns produtos, especificamente, que o pessoal acabou, no início dos eventos ali, quando começou a surgir as primeiras notícias da enchente, o pessoal foi lá comprar os produtos e as prateleiras de muitos estabelecimentos ficaram esvaziadas. O senhor acredita que um projeto como esse possa ser o início de medidas que venham a conscientizar a população para que tenha um comportamento mais adequado nesse sentido em circunstâncias de calamidade pública, em situações de emergência? Eu acho que é um projeto adequado para esse desafio, que é a necessidade da gente ter um controle e uma organização sobre itens e serviços básicos em meio a situação de calamidade. E com certeza ele está no bojo de iniciativas que precisam ampliar o nosso grau de informação para lidar com os efeitos da crise climática. Inclusive, eu tenho outros projetos apresentados. O primeiro que eu apresentei aqui na Assembleia, que visa decretar o estado de emergência climática permanente no estado do Rio Grande do Sul, para que a gente, a partir daí, possa desenvolver um planejamento de educação ambiental, de transição energética, de transição econômica também, para que a atividade produtiva ela esteja adequada ao que a emergência climática impõe nesse momento, de revisar o conjunto da infraestrutura do Rio Grande do Sul. A situação que o aquecimento global nos colocou nas últimas décadas exige que a gente modifique toda a nossa forma de lidar com a natureza e de interagir enquanto sociedade, né? Então, eu diria que esse projeto que eu apresentei agora, ele é uma pequena contribuição nesse sentido. E outros que a gente já vem debatendo aqui no Parlamento Gaúcho trazem também um complemento a esse tipo de situação. E eu acho que essa deve ser a nossa pauta emergencial agora. Já deveria, né? Como eu disse, o primeiro projeto que eu apresentei era para que o Estado entrasse em estado de emergência climática permanente. Infelizmente, o Parlamento Gaúcho não deu a devida atenção
à crise climática, à preparação diante de eventos climáticos extremos, a propostas de prevenção a esse tipo de ocorrência que está cada vez mais frequente, e agora a gente vai ter que correr atrás, né? Então, para mim, o que a Assembleia tem que discutir nesse momento é como o Estado supera e pensa uma reconstrução que não repita os mesmos erros, né? Então, a urgência é mudar a pauta aqui dentro, ter mais comissões que tratem desse tipo de questão, trazer o povo aqui para apresentar propostas, principalmente as comunidades atingidas. É isso que eu defendo a partir de agora. Claro. Então, enfim, uma série de projetos aí a gente já consegue vislumbrar ali na frente uma outra ou outras participações suas aqui no pedido de vista para falarmos Com certeza. sobre outros projetos que o senhor de fato tem. E agora, voltando aqui ainda para o projeto de lei 143 deste ano, deputado, houve um momento, né, no começo e depois, na continuidade, né, das inundações, em que alguns bens essenciais, como por exemplo a água, que o senhor já citou aqui, o papel higiênico, eles faltaram, absolutamente faltaram, as pessoas não encontravam isso para comprar nos estabelecimentos comerciais. E as empresas vendedoras dos produtos, as entidades também negaram, disseram que não houve um desabastecimento. O senhor acredita que esses exemplos aconteceram justamente pela compra, né, exacerbada, pela compra sem moderação das pessoas que acabaram indo nas lojas e comprando uma quantidade a mais daquilo que era necessário para o momento? O caso da água, ele é diferente porque acabou a água nos mercados, isso é um fato, mas o abastecimento de água ele ficou comprometido como um todo na maior parte de Porto Alegre, e isso foi uma realidade também em determinados momentos atingindo mais de 500 mil residências. A gente multiplica, né, pensando ali uma média de 3 pessoas por residência. Bom, nós estamos falando em milhões de pessoas que no estado do Rio Grande do Sul ficaram sem abastecimento de água simultaneamente. Então, a necessidade de água ela era mais ampla, né? Para fazer higiene, para poder, enfim, ter o fluxo ali das residências, né, que não tinham sido diretamente atingidas no andamento mínimo. Então, nós precisamos de outras medidas também, né? Que esse projeto dá conta, por exemplo, serviços essenciais. É a organização de uma boa dinâmica do funcionamento dos caminhões-pipa, né? Eles não podem estar todos direcionados para um determinado espaço. Inclusive, isso é uma preocupação nossa, né? É todo um planejamento centralizado para poder lidar com situação de calamidade. E a forma como essa falta de organização impactou, a gente viu numa tendência assim, de quem tinha mais condições poder correr na frente das pessoas que não estavam preparadas à altura, não porque, enfim, não gostariam, mas às vezes até por questão financeira, né? De ir lá, bom, em meio a uma situação de calamidade, faz um rancho, leva tudo. Isso é uma postura inadequada para a gente lidar com esse tipo de situação climática. E já há uma tendência de quando nós temos uma inundação, um efeito de um ciclone extratropical, uma onda de calor, né, que bota itens essenciais na frente na preocupação das pessoas, de ter uma pressão inflacionária. Isso já existe. E mostra como o comportamento do mercado ele não pode se autorregular nesse tipo de situação. Porque as leis de mercado elas vão indicar para uma postura de ampliar a lucratividade. Por isso nós temos que ter uma regulamentação do Estado, para que o bem comum e o interesse público ele passe na frente, em meio ao contexto das tragédias. Então a regulamentação que a gente está propondo ela vai nesse sentido, né, para organizar a capacidade de enfrentamento da população e da sociedade como um todo a esse tipo de situação e buscar ações emergenciais, né? Repito, aqui eu estou propondo um ponto específico. No tema de desabastecimento, a tragédia que a gente vivenciou agora ela foi tão intensa que obrigou o governo federal a tomar medidas mais radicais, como, por exemplo, fazer o leilão do arroz para garantir o abastecimento. É uma realidade. A gente teve um impacto muito grande no setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul, teve perda de estoque, teve uma situação que compromete não só o nosso estado, mas a nível nacional, pelo papel que a gente ocupa nesse ponto. Então eu acho que foi correto também, e é uma medida da mesma lógica, do Estado atuar numa iniciativa de regulamentação do mercado em prol do bem comum, né? Para que a gente não deixe essa corrida pelo lucro em primeiro lugar e coloque o interesse das pessoas ali no imediato, né? Que é o que a gente precisa resolver nesse momento. Claro, claro. Então acho que já ficou claro aqui, mas para quem nos acompanha, só para explicar de uma maneira muito resumida, o projeto de lei 143 de 2024, o deputado Matheus Gomes,
ele prevê que em situações de calamidade pública, em situações de emergência, os comércios, estabelecimentos limitem a venda de produtos, né, a quantidades reduzidas por pessoas, justamente para evitar que daqui a pouco uma minoria, né, da clientela acabe levando o estoque de um determinado produto e vai faltar para o restante da população. Deputado, o senhor sabe da altura que está a tramitação desse projeto e quais são os próximos passos que ele deve passar no parlamento? Esse projeto foi apresentado recentemente, então ele está naquela fase em que é distribuído na Comissão de Constituição e Justiça, na sequência tem o parecer, e a gente espera que seja o mais rápido possível para que a gente possa ir mostrando para a sociedade gaúcha que o parlamento está atento ao que aconteceu agora e vai qualificar em todos os aspectos a preparação do Estado para que nós possamos lidar com os novos eventos climáticos extremos que virão de maneira diferente, né? E essa proposta, ouvindo agora tu falar, né, sobre essa relação que existia, né, em meio à crise de as pessoas estarem correndo no mercado, me lembrou exemplos contrários que eu vi nas organizações comunitárias que estão atendendo, né, na ajuda humanitária agora diante de tudo que aconteceu. Lá no Rubem Berta, por exemplo, eu acompanhei muito a atuação do Espaço Marlon e Marcelinho, que fez um trabalho assistencial muito bonito, segue fazendo. E lá era uma consciência da comunidade. Bom, você vai pegar uma água a partir do que vem a doação, é uma por família. Se tinha uma quantidade maior, 2 por família. Ou seja, uma visão que bota o bem comum em primeiro lugar. Todo mundo tem que ter acesso aos itens básicos em meio a essa situação. E, repito, é para mercadorias, para venda, mas também para pensar os serviços essenciais que a comunidade precisa, né? Então envolve aí a gente ter uma estruturação do serviço de saúde, transporte, é tudo isso que a gente está preocupado. Beleza, ficou claro aqui. Então, muito obrigado, deputado. Esse foi o deputado Matheus Gomes do PSOL, que falou conosco aqui sobre o projeto de lei 143 de 2024. Agradecemos a sua presença. Obrigado, deputado. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. O pedido de vista fica por aqui. Até a próxima edição.